Quem diria que no século XXI, em 2025, a gente fosse reviver discussões já há muito tempo vividas e que a gente imaginava que já eram coisas do passado e que deveriam ser simplesmente esquecidas. O que está acontecendo agora nos Estados Unidos e que vai ter, sem dúvida nenhuma, repercussões aqui entre nós, é a volta do negacionismo na sua forma mais extrema e mais nefasta. A gente deve isso basicamente a um senhor chamado Robert Kennedy Jr., que é o secretário de saúde dos Estados Unidos, nomeado pelo presidente Trump. Esse indivíduo é um negacionista de primeira hora, é um líder do movimento antivacinal no mundo, é um indivíduo que não acredita em bactérias, germes, infecções, vacinas de um modo geral, e que está conduzindo agora todo o serviço de saúde pública nos Estados Unidos, o que vai levar, sem dúvida nenhuma, a um desastre em muito pouco tempo. Ele elegeu alguns alvos específicos para discutir nesse momento. Elegeu, basicamente, a luta contra as vacinas, voltando a insistir que as vacinas não têm comprovação de eficácia, que elas não trazem resultados benéficos para ninguém, que elas são possíveis causadoras de extremas condições severas que podem afetar de uma forma permanente a evolução das crianças. E que pode, entre outras coisas, e aqui ele volta para algo já que devia ter sido ultrapassado, da relação entre vacinas e autismo. Ele deveria estar mais preocupado, ao invés de discutir isso, com o novo surto de sarampo que agora eclode na Carolina do Sul. Já aconteceu no Texas, aconteceu em Nova York e agora está acontecendo na Carolina do Sul. Causada única e exclusivamente pela falta de vacinação da população mais viável para contrair esse tipo de infecção grave, que pode levar a consequências severas, inclusive morte. E tem ocorrido óbitos em crianças nos Estados Unidos em função disso. O outro alvo é o autismo. O Robert Kennedy Jr., há alguns meses atrás, disse que estava preparando uma notícia bomba que traria uma informação absolutamente importantíssima no sentido de poder diminuir a epidemia de autismo. E agora ele vem com várias citações, tentando mostrar, por exemplo, o uso inadequado de determinados medicamentos, e agora elegeu o Tilenol, principalmente, como causa provável de autismo, quando utilizado na gestante e no bebê pequeno. A gente sabe que essa suposição já foi feita no passado. Foram poucos estudos tentando provar essa correlação. A imensa maioria dos estudos robustos, que tem uma comprovada metodologia adequada, não conseguiu estabelecer nenhuma relação entre uma coisa e outra. No entretanto, foi alardeado nos Estados Unidos pelo Kennedy Jr. e pelo presidente Trump, no sentido de que não utilizem Tilenol na gravidez e no seu bebê pequeno, o que contradiz tudo o que a gente sabe até hoje sobre o uso de analgésicos em gestantes e bebês. E agora o Robert veio com uma outra novidade, eu nunca tinha ouvido falar dessa história. Eu assisti hoje uma entrevista dele, alegando uma relação entre circuncisão e autismo, dizendo que homens que foram circuncisados têm probabilidade maior de terem autismo do que os que não foram. Não sei onde ele foi buscar essa história, é uma coisa absolutamente fantasiosa, não tem absolutamente nenhum dado que leve a pensar nessa possibilidade, e ele mesmo, quando aventa essa possibilidade, ele deixa entrever que ele não tem certeza se é a circuncisão ou se é o analgésico, o Tilenol, que foi utilizado no bebê para evitar sofrimento. Então a gente está vivendo
uma época absolutamente infame no sentido, e nefasta no sentido de saúde pública. Essas coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos vão repercutir aqui entre nós, seguramente já estão, e é preciso que a gente esteja muito atento para evitar que isso vire uma verdade inquestionável. Lamentavelmente, a gente volta a discutir coisas que a gente já deveria ter deixado para trás como uma coisa pitoresca da história.